sou Fábio Carrança e vou conversar hoje com uma escritora de literatura negra aqui de São Paulo, nascida na Casa Verde e moradora da Nova Cachoeirinha. É a Miriam Alves. Como vai, Miriam? Como vai, Fábio? Tudo bem? Então, eu queria contar um pouco para os espectadores da TV Assim, um pouco da sua história. Como é que você ingressou nessa profissão de escritor? Bom, eu costumo dizer que eu escrevo desde que eu sou alfabetizada, né? Isso é uma piada que eu conto nas minhas palestras. Porque para ser escritor de literatura escrita, você teria que ser alfabetizada. Mas eu acabo entrando na questão da literatura negra em 1983, quando eu encontro um grupo já existente de escritores negros paulistas que fazem um livro chamado Cadernos Negros, que está nessa trajetória desde 1978 e existe até hoje, sendo que o último volume, mais recente volume foi lançado agora em dezembro, o volume 38 de Cadernos Negros. E eu entro nessa história de literatura negra porque eu escrevia os meus contos, os meus poemas, e isso me dava alguma angústia no sentido de não ter onde publicá-los. E toda a vez que eu ia procurar, que São Paulo tinha muito, ainda tem hoje muito mais, grupos de literaturas que se reuniam para declamar e tal, atualmente chama sarau, na época não, eu levava os meus poemas e os meus poemas eram rejeitados, assim, com críticas, no sentido que esses poemas tinham muita pele, que esse poema falava de tristeza, e os poemas que eram lidos naquele momento eram poemas de pessoas brancas que falavam do seu lúdico, então da sua estrela, do momento da bailarina, e eu entrava ali com o que eu tinha escrito, que eu nunca esqueço, no momento que todo mundo estava declamando isso, agora pela sua vez, eu chego assim: a minha carne queimou na panela, a minha alma penou em algum porão de navio. Aí todo mundo saiu, fiquei eu declamando sozinho. E aí eu resolvi procurar em algum lugar que deveria existir em São Paulo, que eu acho que não era a única que escrevia poemas com muita pele, e deveria ter algumas pessoas. Na época eu estava no último ano da Faculdade de Serviço Social, e foi em 80, 82 mais ou menos. E eu tinha um grupo de alunas negras, éramos 15 negras, em vários grupos, em vários cursos diferentes. E a gente se juntava para descer ali na Liberdade, a gente se juntava e parava ali no Viaduto do Chá, que na época se encontrava assim, uma grande quantidade de negros, que era de baile, do baile caro. Era um ponto tradicional da juventude negra, né? Um ponto tradicional da juventude negra da época. E naquele lugar eu encontrei, porque aí o pessoal distribuía flyers, que são aqueles papelzinhos, né, que a gente chamava de filipeta na época, que dava para você onde que aconteciam as coisas. Então a gente passava assim, ia juntando e depois fazia agenda, onde tinha o baile, onde tinha palestra e tal. Entre esses flyers tinha o lançamento de Batuque de Tocaia do CUT. Aí as minhas amigas disseram assim: como você gosta muito de poema, vamos lá. Aí nós fomos, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida de escritora. Foi na União Brasileira de Escritores. Só para quem não acompanha muito a literatura negra paulista e brasileira, o CUT é o Luiz Silva, é um escritor de bastante destaque, que tem livros tanto de prosa quanto de poesia publicados. E é um dos fundadores do Caderno Negro, que eu cito, né, também na minha fala. Em 1983 também entro para Cadernos Negros,
e também entro para o grupo que organiza Cadernos Negros, que é Quilombojo, e lanço meu primeiro livro de poema, o livro autoral, como a gente fala hoje, que é Momento de Busca. Tem algum poema desse livro que você lembra? Eu lembro um trecho. Um trechinho. Um trecho assim. Prenderam-me as pernas e os pés, mas eu sou um humano alado, eu vou, eu posso pensar, eu posso pensar, eu posso pensar. Ah, sério. E quer dizer, você começou com a poesia e foi para a ficção, como é que foi isso? Não, as duas coisas sempre aconteceram junto. Eu sempre escrevi, passava madrugadas escrevendo, uma coisa meio compulsória, mesmo compulsiva, poemas, e eu não sabia dizer o que eu escrevi em termos de prosa, né? Que eu comecei, como quase todas as mulheres, escrevendo diário. Então eu escrevia poema, escrevia estas prosas, que tem uma que eu falava do mendinho que ia caminhando, 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 e era um morto em vida, né? Mostrei para meu pai e disse assim, você pensa isso? Eu falei, não, eu escrevo isso. Aí foi. Só que, para publicar, eu comecei publicando primeiro poemas. Acho que a maioria dos escritores brancos, negros e até o próprio Mayakovsky e outros, eu acho que a poesia é um grande canal de abertura para que a gente solte as emoções. Já me perguntaram qual é a diferença da poesia e da prosa. Então a diferença não existe assim, a não ser uma diferença técnica talvez, porque a poesia é aquele rompante que você está e pá, escreve aquele tá, depois você trabalha ela ou não, às vezes ela sai pronta ou não. A prosa, aquele mesmo sentimento, aquele mesmo rompante que você colocou na poesia, você pode prosear. Prosear é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? Certo? É isso, conversa. Uma conversa. E aí eu saí muito em todas as edições quase de Cadernos Negros, que está em 38, eu saí até o volume 25. Né? Depois eu deixei de sair porque eu tive alguns problemas, além de problemas de saúde, eu viajei muito, eu fui dar aula nos Estados Unidos como escritora convidada e tal, e aí o tempo começou a ficar meio curto. Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos? Olha, e aonde? Contando esses vai e vem, eu fiquei quase 2 anos, porque foi assim, fiquei 6 meses, ao último período longo, eu fiquei quase 1 ano na cidade de Albuquerque. Em que ano foi isso? Foi 7 anos atrás, me procura. 7 anos atrás. Eu sou muito de trata, viu? Aí assim, então, eu dei aula na Universidade do Novo México sobre literatura negra, sobre literatura, sobre cultura afro-brasileira. Eu fiquei, agora para dizer isso, Illinois. Dei um curso de 2 meses, um curso de férias na universidade. Então, dei um curso, palestras, de 1 semana na Universidade de Colômbia. Então, eu fico nesse vai e vem, que depois da crise ficou meio difícil. A crise, a primeira, das quedas. Não, o que eu ia perguntar é assim, se tem alguma temática recorrente nos seus textos, tem alguma preferência de assunto, como é que é? A minha temática é a temática com a qual a literatura negra nasce. É falar do seu eu, do eu negro, da sua visão cognitiva do mundo, da forma em que a gente vê esse mundo. Então, assim, porque falar de negros não é novidade nenhuma, né? Se fala de negros, tem teses e tal, teve todo o grupo da USP, do Florestan Fernandes, do nosso presidente Fernando Henrique, que fizeram um grande trabalho de pesquisa e tal, que eu sempre brigo com esse nome, que é assim, em relação ao problema do negro. E eu, quando eu tive a oportunidade de conversar com o Florestan Fernandes, eu disse para ele assim,
Não gosto desse título do problema do negro, porque negro nunca foi problema para o branco foi problema para o negro. Nós somos a solução da lavoura, a solução da mão de obra. Então tem uma inversão. Então, quando você faz o estudo sobre o problema do negro, você já está dentro, enfocando a partir de uma problemática, de uma premissa que para mim é falsa. Então, os meus temas, ele parte de uma outra questão, parte de como eu vejo o mundo, de como eu vejo essas questões, inclusive de preconceito, a vivência do negro nesse país, nesta cidade, a questão da afetividade, a questão de como que eu encontro mulher negra, porque a literatura é feita com dramas e alegrias, né? Então, quais as minhas alegrias e dramas e projeções para esse ano. Então, o meu mais recente livro é um romance. Bará? Bará na Trilha do Vento. Saiu por onde? Saiu pela Alguns Toques, que é uma editora negra baiana. Né? Do Guionado, né? Do Guelvar. Guelvar. É o Marcos Guelvar. Que eu chamo de Guel para simplificar, né? Porque eu falei esse codinome dele é meio complicado, apesar que eu sei que faz parte de uma personagem negra e tal, mas é meio complicado dizer. Agora eu já consigo, mas no começo eu chamava de Guel e é assim que eu chamo, Guelvar, né? Às vezes complica um pouco. Então, é uma editora nova, uma editora baiana, que tem essa, assim como o Cadernos Negros, tem a proposta de publicar, né, autores negros e com as temáticas, com esse referencial temático de você estar poetizando, priorizando esse cognitivo da população negra. Existem algumas outras denominações, como o professor Eduardo de Assis, que se coloca como muito importante. Ele fez um apanhado dos vários escritores afrodescendentes desde o século XVI, eu acho. Então, a denominação afrodescendência, para mim, ela ainda é uma denominação muito abrangente. Literatura afro também é uma denominação abrangente. Quando a gente fala de literatura negra, a gente fala de uma literatura que nasceu em 1978, que nasceu com Cadernos Negros e todo um movimento de escritores contemporâneos na qual eu estava, com preocupação... Negra brasileira. Negra brasileira. É um lugar. Ela nasce em São Paulo, ela nasce no meio das manifestações do movimento negro unificado, que também tem aquela data básica que é em 1978, feito o Viaduto do Chaco, Abdias Nascimento, né? Vamos dizer nomes e sobrenomes, Abdias Nascimento e outros negros militantes da época. O movimento negro nasce ali com uma pauta de reivindicações e Cadernos Negros nasce em 1978 também, com o seu primeiro número, com uma pauta de propostas de escrita, fazer do livro um movimento, fazer do livro uma arma, fazer do livro o nosso porta-voz, fazer... Então, literatura negra, para mim, é um movimento literário. Então, você pode, dentro da literatura afro-brasileira, da literatura como o professor Eduardo Assis, afrodescendência, ter um capítulo inteiro sobre literatura negro-brasileira. Literatura negra brasileira. Negro brasileira é a denominação que o Conte coloca. Eu prefiro a negra brasileira, que foi assim que ela nasceu.